A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, por mais este privilégio, esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Conduz-nos, Senhor, neste estudo. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na semana passada terminamos o capítulo 3 de Malaquias. Hoje vamos terminar o estudo do livro. Capítulo 4 é o último capítulo deste livro. Nós vimos no verso 18 do capítulo 3, o último verso, estudado na semana passada, o seguinte: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Hoje, estudando o capítulo 4, nós vamos perceber que o capítulo 4 é uma demonstração da diferença entre o justo e o ímpio, aqui, deste verso 18. Vamos então, durante todo o capítulo 4, estudar como Deus trata o justo e o ímpio. Verso 1 do capítulo 4. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz, nem galho algum sobrará. Podemos perceber pelo início deste verso, pois certamente vem o dia. Este conectivo, pois, está ligando o verso 18 do capítulo 3 a este primeiro verso do capítulo 4. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Já estamos vendo a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve ao Senhor e o que não o serve. É como se o profeta estivesse explicando, mostrando a diferença entre o justo e o ímpio, citados no verso 18 do capítulo anterior. Começando pelo ímpio, neste verso 1 do capítulo 4, que nós temos então: certamente vem o dia. É só uma questão de tempo, mas o dia do acerto de contas virá. O dia em que Deus mostrará de forma clara a diferença entre o ímpio e o justo. Na execução da sua justiça, este dia virá. Que dia? O dia do Senhor. Dia de juízo, dia de acerto de contas, dia de consumação, quando não haverá mais oportunidade para arrependimento. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha para o ímpio. Ardente como uma fornalha. Isaías 1:31 é um verso que fala sobre uma designação bem semelhante a esta aqui relacionada a fogo. Isaías capítulo 1, verso 31. Vamos ler também o verso 28 para percebermos a ligação entre eles. Mas os rebeldes e os pecadores
serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vamos perceber nesse verso 28. Os rebeldes e os pecadores serão destruídos. Os ímpios. Quem mais? Os que abandonam o Senhor perecerão. Olha, palavra aí em Isaías, que vai bem concordando com o que está lá em Malaquias em relação ao povo de Israel, aqueles que estão abandonando o Senhor. E no verso 31, o poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Que nós temos então aqui uma menção lá em Isaías, algo tão comum no Antigo Testamento, para falar sobre fogo, fornalha, ardente. Apenas para exemplificar aqui um pouco deste verso primeiro. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Também temos Isaías 66, versos 15 e 16, para falar aí de coisas nesse contexto. Diz assim esses dois versos: Vejam, o Senhor vem num fogo e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Neste verso 15, falando que o Senhor vem num fogo. E o verso 16: Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pela mão do Senhor. Neste verso 16, falando como o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, aqui de forma específica e de repente, os ímpios, falando, muitos serão os mortos pela mão do Senhor. A Bíblia Shed, ela diz que não se trata do fogo do inferno, e sim do fogo destruidor que emanará de Cristo no dia da sua vinda. E temos no Antigo Testamento sobre o julgamento do Senhor. É claro que aponta para a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda do Messias. Uma vinda onde ele virá não mais para se entregar por nós, e sim para julgar. Vimos lá em Isaías, e aqui agora no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, queremos salientar o verso 7, mas nós vamos ler a partir do 6, para termos todo o contexto deste julgamento. Segundo aos Tessalonicenses 1, então, dos versos 6 até 10. Paulo comentando aí sobre este julgamento, esta vinda de Jesus e a sua justiça. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Lá no tempo de Malaquias eles não reclamavam que o Senhor não é justo, que estava favorecendo os ímpios. Paulo aqui está falando sobre isto. Por um tempo até parece que é assim mesmo, mas vamos continuar lendo. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. O que acontecerá?
a retribuição do Senhor com tribulação aos que hoje causam tribulação. Então o verso 7 diz, nesta segunda parte, o quê? E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Olha aí de novo o fogo. Jesus vindo em meio a chamas flamejantes e concordando com o que lemos em Isaías, verso 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, os ímpios, sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Temos aqui no Novo Testamento um exemplo da diferença que Deus faz entre o justo e o ímpio, em termos de julgamento final. Até este momento chegar, Deus vai mostrando misericórdia, Deus vai exercendo paciência e tolerância. Estamos explicando esse verso primeiro aqui do capítulo 4 de Malaquias. Então o resultado disso, desta fornalha ardente aí, é a punição com a separação eterna daqueles que desprezam o Evangelho, conforme nós lemos aí na carta aos Tessalonicenses. Mas esse castigo também é comparado ao fogo na Bíblia. Tanto Deus vem como um fogo, como ele também utiliza o fogo, esta comparação, para o castigo dos ímpios. Arrogantes e malfeitores como palha. Agora vamos ver em Mateus 3, verso 12, algo bem parecido com esta citação de Malaquias. É a profecia de João Batista acerca da segunda vinda de Cristo. Mateus 3, verso 12, João Batista diz assim: ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista está falando aqui do ímpio e do justo. O que vai acontecer com o ímpio? Ele traz a pá em sua mão, limpará a sua eira, junta o seu trigo no celeiro, os justos, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Essa palha é o ímpio, nesta comparação aí de João Batista, com alguém que recolhe o trigo e queima a palha. E vamos em frente. Verso 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. O sol da justiça. Assim como o sol surge no horizonte, a justiça do Senhor se levantará, será manifestada. Então, a justiça do Senhor sendo manifestada é comparada aqui ao sol quando se levanta. Por isso diz aí o sol da justiça. Se levantará trazendo cura em suas asas. Salvação manifestada aí na justiça de Deus e renovação, a cura para os justos, aqueles que reverenciam o Senhor, ou seja, de forma
completa, de forma total. Os justos serão aperfeiçoados, os salvos, os justificados. Isaías 45, verso 8 diz: vocês, céus elevados, fazem chover justiça, derramem-na as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, Senhor, a criei. Uma outra forma, então, de falar sobre a manifestação da justiça de Deus é esse exemplo que nós trazemos em Isaías 45, verso 8. Aqui, não o sol para comparar com a justiça, mas de forma oposta, a chuva. Faça chover justiça, derrame-na as nuvens. Vamos então aí trazendo exemplos bíblicos agora da justiça de Deus. Justiça cura então, salvação e renovação para os justos. Suas asas, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Suas asas aqui refere-se aos raios do sol, como se fossem as asas do sol. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Esta comparação, ela é bem clara. Bezerros, quando são soltos do curral, quando se abrem as porteiras, eles saem demonstrando aí toda a sua alegria em virtude de sua liberdade. Saem aos pinotes, saem dando os pulos. Assim será a nossa alegria nesta manifestação da justiça final de Deus em favor dos justos. O que nós vimos no verso 1, trazendo punição aos ímpios, nós vemos agora no verso 2, opostamente, trazendo alegria, trazendo salvação aos justos. Percebemos então que estamos no capítulo 4, diante de um exemplo daquilo que foi dito no verso 18 do capítulo 3, acerca da diferença que Deus faria entre o justo e o ímpio. A diferença entre os dois. Verso 3. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. No verso 2, nós lemos: para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios. Isto parece um pouco estranho para nós, mas o povo de Israel estava num contexto de batalhas, de guerras contra os seus inimigos, e na promessa da vinda do Messias para trazer vitória, o povo de Deus, o povo que creu no Senhor, que não rejeitou o seu Messias, este povo lá na frente vai participar da vitória do Messias, vai participar, por exemplo, no Armagedon, da vitória de Jesus sobre as nações que se levantarão contra ele, contra o Messias. Então, aqui no Antigo Testamento, este é um ambiente muito familiar ao povo de Israel. Por isso, essa linguagem de Antigo Testamento fala do justo esmagando os ímpios. Na verdade, o Senhor fará isto. Nós participamos desta vitória. Isso é explicado aqui em termos de um contexto de guerra, coisa a que Israel estava bem acostumado. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir,
diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí a figura. Senhor dos Exércitos. Aquele que vai à frente das batalhas, o general. Então, na comparação de uma batalha, a força da conquista de Cristo na sua vinda é descrita com seu povo marchando vitorioso ao seu encontro. Os inimigos, os ímpios, serão totalmente vencidos. Não percamos nunca aí aquilo que nós vimos lá no final do capítulo 3. Deus está fazendo diferença entre o justo e o ímpio no julgamento final. Depois dele ter por muito tempo esperado com paciência, depois de ter exercido durante muito tempo misericórdia, para que o ímpio se voltasse para ele, para o seu resgatador, para o Messias, para o seu filho. Esmagarão os ímpios. Então, é uma forma simbólica de falar como se pisoteia o lagar, algo aí que estava bem no contexto de Israel, tanto em termos de agricultura, em termos rurais, como em termos também de descrição das batalhas que Israel enfrentava. Isaías 63, verso 2, é um verso que vai falar um dos exemplos que nós temos dos muitos aqui na Bíblia. Lemos assim: porque tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar. Este é um verso no contexto de guerra, comparando aquele que vence a quem pisoteia uvas no lagar para fazer vinho. E, mais uma vez, alertamos aí, não esqueçamos que a linguagem é dirigida ao povo de Israel, acostumado com batalhas em sua história. O profeta Malaquias reafirma a vinda e vitória do Messias sobre os inimigos. Para nós, tudo isso é muito estranho, mas no contexto de Israel, contexto de batalhas, contexto onde eles queriam fazer isto com seus inimigos, então Deus vai usando a linguagem deles para comunicar o que aconteceria lá na frente, no juízo final. A vitória dos justos sobre os ímpios, vitória conquistada pelo Senhor. Essa vinda e vitória, ela é descrita em confronto entre ímpios e justos, e não entre judeus e gentios. É importante que lembremos disto. Na cabeça de Israel, seria uma vitória sobre os gentios. No plano de Deus para a salvação de todos os povos, justo é aquele que creu no seu Filho, é aquele que não o desprezou. Ímpios são todos os demais, inclusive o judeu que rejeita o Messias. O judeu que crê que Jesus é o Messias de Deus, este faz parte dos justos. Os outros são ímpios. Os justos são aqueles que escreveram um livro como memorial. Lembram-se disto no nosso estudo passado? Verso 4. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Esta é uma exortação final dirigida aos que esperam com impaciência a vinda do Senhor. Eles esperam a vinda do Senhor, estão até impacientes, querem a vitória final, mas precisam tomar jeito, precisam reconduzir sua vida, precisam se voltar para a lei dada por Moisés, a lei que Deus, através de Moisés, deu ao povo, os decretos e ordenanças
dados por Deus no Monte Sinai, em Horebe, para todo o povo de Israel. Mais uma vez aqui, então, Deus é como se estivesse lembrando a eles. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. É para vocês, tornem-se justos, convertam-se ao Senhor. Verso 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Que Deus está fazendo, então, explicando a diferença entre o justo e o ímpio lá no final, quando Deus executar de forma definitiva a sua justiça. E nesse verso 5, uma profecia é colocada aqui para Israel, dada pelo profeta Malaquias. É, aqui no Antigo Testamento, a última profecia dada por Deus. E envolta aqui na segunda vinda do Messias. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Que Deus está falando. Antes do julgamento final, antes da segunda vinda de Cristo, trazendo a consumação dos séculos, Deus enviaria Elias. Deus enviaria alguém para preparar-lhe o caminho, para preparar o caminho do Messias. Elias vem para trazer a primeira vinda de Jesus. Quem é este Elias? É João Batista. Linguagem profética, então, linguagem enigmática para eles, para o povo de Israel. Mas por que o nome do profeta Elias é salientado aqui, se nós sabemos que não é Elias quem veio, e sim João Batista? O profeta Elias foi levado vivo ao céu. Então, nesta profecia, usa-se o nome de Elias porque ele foi vivo. Então, é como se ele estivesse vindo. João Batista vem bem com as características de Elias, inclusive na forma de se vestir. Por isso, seu nome é utilizado aqui para se referir ao profeta que viria preparar o caminho para a vinda do Messias, para a primeira vinda, porque aí o próprio Messias, a partir do seu ministério, o próprio Jesus prepararia o mundo para a sua segunda vinda. Esse profeta, como já falamos, é João Batista. Jesus se refere a ele em Mateus 17, no verso 11. Vamos ler aí Mateus 17, versos 11 a 13. Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Quando nós vamos lá a Mateus 17, por que Jesus fala isto? De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas e já veio. Por que Jesus fala isto? No verso anterior, aí, no verso 10 de Mateus 17, os discípulos perguntam a Jesus: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus responde: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio. E nós citamos aqui
esta passagem, versos 11 a 13, para mostrar que o próprio Jesus confirmou aquela profecia de Malaquias, que era onde os mestres da lei, os doutores da lei, iam para falar na vinda de Elias antes do Messias. Então Jesus, ele confirma essa profecia de Malaquias e identifica João Batista como Elias. Verso 6. E assim nós caminhamos para o final de todo o livro de Malaquias, o final do estudo. Elias, que viria preparar o caminho do Messias, ou seja, João Batista, nós já sabemos, ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que temos na primeira parte desse verso 6? Malaquias, ou Deus, através de Malaquias, está explicando qual seria o ministério de João Batista lá na frente. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. É o que nós temos em Lucas 1, verso 17, citado na passagem que fala sobre o nascimento de João Batista, quando ele é predito. Então nós temos lá o verso 17 dizendo assim: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. O que acontece aqui, então? Zacarias recebe a visita de um anjo, o anjo Gabriel, quando ele estava como sacerdote oferecendo a oferta do povo ao Senhor. Então ele recebe o aviso de que Isabel ficaria grávida e teria um filho. No verso 17 está parte da descrição do ministério de João Batista quando ele fosse adulto. Preparar o caminho do Senhor, convertendo os corações dos pais a seus filhos e os corações dos filhos a seus pais. Parte aí da mensagem de João Batista para que eles se arrependessem. Então temos aí em Lucas 1,17 o ministério de João Batista preparando o caminho para a vinda do Messias. E é interessante que nós também temos lá em Gênesis, no capítulo 18, Deus falando sobre isto, mas quando ele levanta Abraão para da sua descendência cumprir esta profecia. Deus pretendia destruir Sodoma e Gomorra em virtude do seu pecado. Ló estava morando lá naquela cidade e Deus, então, a partir do verso 16, nós lemos esta situação. Aqueles que estiveram ali conversando com Abraão, o Senhor e dois anjos. Então nós lemos no verso 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Verso 17.
Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Verso 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Deus está falando de Jesus, descendente de Abraão, que viria para proporcionar salvação a todos os povos. Verso 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. O que Abraão teria que fazer? Abraão teria que fazer com que seus filhos, seus descendentes, se conservassem no caminho do Senhor. E aí Deus cumpriria sua promessa na sua descendência. Então, isto aponta lá para o plano de Deus, para Jesus o Messias, para João Batista, nesse seu ministério de converter os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Descendência de Abraão andando no caminho do Senhor. Muito interessante a palavra de Deus. Como é impressionante esta unidade. Então Deus diz ter escolhido Abraão para com esse propósito, conservar sua descendência nos caminhos do Senhor. A não conversão de Israel levaria à maldição. E agora nós temos a segunda parte deste verso. Na primeira parte, o ministério de João Batista. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Esse é o ministério de João Batista. Do contrário, se isso não acontecer, se eles não ouvirem João Batista, mais ainda, se eles não crerem no Filho de Deus, Messias que viria, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então o que nós temos aí? Os ímpios, aqueles que rejeitam a Cristo, eles enfrentarão a condenação eterna. Mas o que é importante aqui neste final também, porque o que nós vemos aqui, o último verso do último capítulo de Malaquias, falando no seu final de castigo da terra com maldição. Isso já tinha acontecido em termos bíblicos aqui com o povo de Edom. Nós estudamos isso no primeiro capítulo aqui de Malaquias, versos 3 e 4, quando Deus fala que amou Israel, mas aborreceu Edom, aborreceu Esaú. Já estudamos isso, foi por causa da escolha de cada um desses povos. E lá em Isaías 34, verso 5, também é uma situação, é uma citação do castigo de Edom, em virtude de ter se voltado contra o povo de Deus, contra o próprio Deus. Isaías 34, verso 5, nós lemos assim: quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. Olha aí, por quê? Porque Edom voltou as costas para Deus. E aqui neste final de capítulo, final da mensagem de Deus para que Israel se converta, o que fica? Fica uma grande promessa. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição, pondo em relevo a necessidade de o Messias vir para retirar a maldição do pecado pelo sacrifício de si mesmo.
Não é isso que nós temos no Novo Testamento. Se o Antigo Testamento termina falando que aqueles que rejeitarem ao Senhor, eles vão sofrer o castigo da maldição de Deus sobre a terra. O Novo Testamento, nova aliança, novo concerto, traz o remédio de Deus para que esta maldição seja eliminada. Gálatas 3, verso 13. Nós lemos assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o que nós temos aqui? Vou até ler o verso 14 também. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Se nós temos Malaquias terminando com uma palavra acerca de castigo para aqueles que rejeitarem ao Senhor, Elias, na verdade, João Batista, viria da parte de Deus trazendo uma palavra de arrependimento para que as pessoas se voltassem para o Filho de Deus. Isso não acontecendo, que Deus diz: eu virei e castigarei a terra com maldição, para que tenhamos de Deus oportunidade de salvação que Ele faz. Jesus se faz maldição em nosso lugar. O livro de Malaquias então termina com uma oportunidade. Existe aqui oportunidade de salvação, oportunidade de arrependimento, oportunidade para que o ímpio deixe o seu caminho e se volte para o Senhor. Ora, ninguém consegue cumprir a lei. Jesus vem então e paga por nós, se faz maldição em nosso lugar. E como nós lemos no verso 14 de Gálatas 3, ele fazendo isto, a promessa de Deus a Abraão se cumpre. E isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Não era o propósito de Deus que todas as nações fossem abençoadas, não apenas os descendentes de Abraão, mas todas as nações, todos os povos. Então é relevante que nós terminemos este estudo falando desta forma. É relevante que terminemos este estudo trazendo a menção de Jesus, porque tudo que foi discutido aqui em Malaquias, um povo que deveria esperar com fé o Messias, que trazia a salvação do Senhor, este povo estava se rebelando, estava rejeitando o próprio Senhor. Deus mostra a eles que sua justiça será realizada sim. O seu filho não vem conquistar o mundo como um general de exército político. Ele vem salvar todo aquele que crer, todo aquele que entregar sua vida a Ele. Temos assim neste final de Antigo Testamento uma mensagem de salvação. Nós agradecemos a Deus por sua misericórdia em nosso favor, por sua graça,
Nós agradecemos porque em nenhum momento nós somos salvos por merecimento. Não tinha como ser. Se a justiça de Deus se realizasse em nós a partir do nosso merecimento, ninguém seria salvo. Mas Deus fez de seu Filho maldição para que nós fôssemos justificados ao crer nele. De que forma ele foi feito maldição? Ao ser pregado no madeiro, porque está escrito: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Sendo pregado no madeiro, Jesus estava sendo condenado em nosso lugar. Ele assume então os nossos pecados, ele assume a nossa culpa. Nós somos lavados, somos purificados, somos justificados e Deus olha para nós através de Jesus. A mensagem do Antigo Testamento, a mensagem de Malaquias aponta para a providência de Deus, a fim de que o ímpio tenha esperança, a fim de que o ímpio, crendo em Jesus, seja tornado justo. E aí, o Deus que não faz acepção de pessoas e que dá oportunidade a todos, Ele dá essa oportunidade para que ao final possa eternamente estar com aqueles que se voltaram para seu Filho, estar conosco. Assim terminamos então o livro de Malaquias com a promessa de salvação que nós temos em Cristo Jesus. A diferença entre o justo e o ímpio, qual é a base? Você creu em Jesus? Ele te torna justo, ele justifica você. Aqueles que rejeitam a Cristo, infelizmente toda oportunidade terá sido dada. Elas são esgotadas na consumação dos séculos. E assim Deus mostra de forma definitiva a diferença na sua justiça entre ímpio e justo. Que Deus a todos abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês neste estudo. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por este estudo. Completa nas nossas vidas aquilo que for necessário. Ajude-nos a aplicar, Senhor Deus, nas nossas vidas a Tua palavra. Possamos refletir Jesus e sejamos usados por Ti como instrumentos para que mais almas sejam ganhas para Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Perdido fui a palavra de Deus, o livro incomparável. Achei Jesus na palavra de Deus, que livro incomparável. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável. Amém.